Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo programa Diocese de Itapeva em Oração, neste tempo pascal, tempo favorável para crescermos na fé, onde percebemos o crescimento da Igreja. Vamos hoje, nesta quinta-feira da quarta semana da Páscoa, meditar o Evangelho. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que quando acontecer creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Recebemos uma resposta de uma pergunta que fazemos constantemente: o que fazer para sermos felizes? E Jesus nos responde no Evangelho de João: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Não queiramos ser maiores do que Deus. Jesus estava aqui se referindo: eu vim para anunciar a Deus, eu vim por obediência ao Pai com o Espírito para anunciar a Trindade. E não adiantava ele querer ser maior ou menor. Na Trindade não existe maior ou menor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. É uma só natureza divina em três pessoas. Por isso, nós não temos aqui equivalência. Como seremos felizes? Quando cumprirmos a nossa missão. Quando eu, que sou padre, dentro da comunidade, aprenda a ser feliz como padre, não queira assumir o lugar do leigo, o leigo, a leiga não queira assumir o lugar do padre, a catequista ou catequista não queira assumir o lugar do ministro e assim por diante. Seremos felizes se dissermos sim ao chamado de Deus para nós dentro das nossas comunidades religiosas. Por isso, Jesus fala: eu conheço aqueles que escolhi. Geralmente usamos isso em ordenações, achando que somente quem é ordenado padre e bispo é escolhido por Deus. Não, você é, minha irmã. Você é, meu irmão. E Deus conhece aqueles que escolheu. Por isso, se não der certo, não foi Deus que falhou. Foi você que não aceitou a escolha que recebeu. Jesus fala até de maneira clara: desde agora vos digo que alguém que eu escolhi vai me levantar contra mim o calcanhar. E eu digo isso antes de acontecer, para que quando acontecer, creais que eu sou. Muitas pessoas perguntam: qual que é o nome de Deus? Deus não tem nome. Quando perguntam qual é o nome de Deus, vá lá e diga que eu sou, eu sou, eu sou. Então nós chamamos Deus de Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus Cristo. Deus não tem, Deus é. Então, para que nós creamos que Ele é verdadeiramente o nosso Deus. Por isso, Ele nos fala: quem recebe aquele que eu enviar, é a mim que recebe. Olha a grandeza de sermos missionários e anunciadores da palavra de Deus. Quando é o próprio Cristo que nos envia, nós somos Cristo indo na casa, nas igrejas, nas comunidades que necessitam. Quem recebe aquele que eu enviei, é a mim que recebe. Primeiro eu tenho que ser enviado por Cristo. Tem gente que se envia por si própria. Não pode ser assim. Nós temos toda
a questão, primeiro, de estarmos abastecidos do Senhor, mas não tenha medo. Se Ele te enviou, Ele está conosco. De tal forma que nós assumimos a missão dada a Ele. Ele conhece os que escolheu. Sinta-se escolhido por Deus. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, e o Senhor nos envia no batismo, o Senhor nos envia na confirmação, o Senhor nos envia ao serviço no matrimônio e na ordem, o Senhor nos envia, sempre o Senhor fala, tá, você crê agora, vamos, segue, anunciai. Então, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, entraremos em comunhão com a Trindade. Que sejamos pessoas que se sentem escolhidas por Deus, não para nos vangloriarmos, mas para sim sermos trabalhadores do reino, trabalhadores da vinha, que não é nossa, e que entreguemos o fruto no momento certo. Eu conheço aqueles e aquelas que eu escolhi. Repito, sinta-se escolhida, minha irmã, sinta-se escolhido, meu irmão, por Cristo e seja feliz com a escolha que Deus fez para você. Não fique olhando para a escolha dos outros. Seja feliz com o que Deus escolheu para você e você o levará onde quer que seja necessário. Que Deus nos abençoe como escolhidos por misericórdia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.